comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, amigos da Fatos Online. Estamos mais uma vez no Divã com Roseli de Moraes. E nós estamos aqui no nosso divã com Eduardo Augusto Lourenço. Eduardo, tudo bem? Tudo bom, Roseli. É um prazer. Eu que fico contente de ter você aqui conosco. Além de ser amigo, a gente conhece há muito tempo o seu trabalho. Eduardo, ele trabalha como dirigente de uma casa espírita, Mensageiros de Luz em Americana, e tem mais de 14 livros de autoajuda e espirituais editados aqui na cidade de Americana, não é isso, Eduardo? Cidade de Limeira. É editora do Conhecimento. Certo. Eduardo, me fala um pouquinho dessas 14 obras de livros de autoajuda que a gente está sabendo que está correndo aqui na região. Tá. Bom, o primeiro livro é o Ser Consciencial, né, que aborda a respeito das questões, além das questões espirituais, ele fala muito também do comportamento, do psiquismo, das emoções. Aborda também a questão das doenças, né, principalmente as doenças psicossomáticas. Então foi o primeiro livro que foi psicografado, né? Quer dizer, o primeiro foi Olhai as Aves do Céu, que é um livro mais religioso, e o segundo, o Ser Consciencial, que ele fala muito a respeito disso, né? Fala muito do ser integral, né? do indivíduo em si, não só a parte mecânica do organismo, mas também a questão da mente, né? Como a nossa mente reflete ao nosso corpo físico o nosso estado vibracional, né? O nosso estado mental. E às vezes, se é um estado positivo, ótimo, né? O próprio organismo ele vai fabricar substâncias que nos geram um bem-estar, um prazer, uma alegria. Agora, se é algo negativo, se nós ficamos fixos, a nossa mente fica fixa, presa a acontecimentos de aflições da vida diária, e se nós alimentamos isso, é óbvio que com o tempo isso vai ser refletido no nosso corpo físico. Nas doenças corporais. Nas doenças corporais, como também nas patologias psíquicas, né? O pânico, talvez uma ansiedade exagerada, e a gente sabe que a ansiedade é um sentimento vital, mas ela exagerada, ela vai trazer seus desequilíbrios, né? Uma paixão desenfreada, ela também vai trazer os seus desequilíbrios, né? Um amor que no qual não está preso na compreensão de liberdade, no sentido de compreender que o outro não me pertence, e levando esse amor ao apego, também vai levar aos seus desequilíbrios. Então, o livro, na verdade, ele faz um estudo desse ser, o ser consciencial, né? Nós somos uma consciência presa, hoje, temporariamente, a um corpo físico. E é mais ou menos o que nós estávamos conversando antes. Nós somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Somos Perfeito. O que refletimos. Perfeito. Sim, sim. Nós vamos criando isso primeiro no mundo das ideias. No campo mental. Cada pensamento, cada pequeno pensamento, ele gera uma forma. Okay. O nosso pensamento é uma matéria que ainda não pode ser medida pela ciência. Mas ela é uma matéria sutil, que toma forma, que toma cor, que tem frequência, que tem vibração, que tem intensidade, que tem cheiro, né? Ela tem tudo isso. Então, com a força do nosso pensamento, com os nossos desejos, nós criamos pequena forma de pensamento ao nosso redor, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar essas nossas criações. Nós conseguimos ter o contato com elas quando nós nos desprendemos do corpo, na questão do nosso sono, né? Nós nos desprendemos do nosso corpo físico, aí nós entramos em contato com o nosso mundo particular, com a nossa mente, com formas, pensamentos, às vezes diários, ou às vezes formas, pensamentos no qual nós alimentamos por anos, até mesmo
memórias que estão na nossa mente de outras existências. Então, é o nosso mundo, são as nossas criações. Isso poderíamos denominar, então poderíamos criar o nosso céu ou o nosso inferno? Perfeitamente. Né? Pelo nosso pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Inclusive, dentro de um dos livros chamado O Espírito e o Pensamento, é abordado isso. Né? Nós somos espíritos imortais e o nosso pensamento é o veículo no qual nós nos expressamos. No pensamento se encontra as nossas sensações, os desejos, os sonhos. Né? Então, nessa obra a gente fala muito a respeito disso também. Então, por isso, a necessidade de, como você falou, somos aquilo que pensamos, então devemos analisar a nossa personalidade por aquilo que no qual pelo aquilo que no qual nós estamos pensando ou criando na nossa mente. O que eu acredito que muitas das dificuldades é que não controlamos aquilo que pensamos. Sim. Né? Por pensamentos negativos. Sim. Eu acho que eu acordei mal hoje, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa. Ou, não vai sair hoje, aquela história, né, de pensamentos obsessivos mesmo, que o próprio pensamento cria dentro até do indivíduo no dia a dia, né? E ele não consegue controlar a forma ou como ele pensa e como ele lida com aquilo, né? Às vezes a pessoa passa, não cumprimenta você e você já acha que a pessoa não cumprimentou você porque tem alguma coisa, por exemplo, estou dando esse exemplo, que tem alguma coisa com você. Será que ele está chateado comigo? Será que ela está chateada comigo porque não me cumprimentou? E cria um universo todo, uma criação toda dentro dos sentimentos dela, né? Porque às vezes o que você quer transmitir para mim não é a pura realidade do que você realmente quer transmitir, né? Sim. E como que você sugere desta pessoa aprender a lidar com esse controle do pensamento? Olha só, eu acho que todos nós já ouvimos falar muito dessa frase do nosso mestre, né, Jesus? Orai e vigiai. Se a gente trazer isso de uma forma mais profunda, por exemplo, vamos analisar o que é oração. A oração nada mais eu não estou falando aqui de uma oração escrita, decorada, falada. A oração nada mais do que uma leitura da nossa alma. Uhum. Orar, como diz Mahatma Gandhi, é a respiração da alma. Então, entrar num processo de oração, talvez poderíamos denominar que é um processo de autoconhecimento. É um processo no qual você vai entrar em contato com você, com a sua alma, com a sua psique. Com a sua individualidade. Com a sua individualidade. Como diz Jung, né? Sim. Então, quando Jesus coloca orar e vigiar, o que ele estava querendo nos dizer? Olha só, nós não estamos falando num processo de oração dentro das religiões. Não seria esse o processo de uma oração falada, decorada, algo maquinal, mecânico. Nós estamos falando num processo de autorreflexão. Porque a oração nada mais é do que um pensamento. Quando você para fazer um processo de uma autorreflexão da sua vida, as dores no qual nós estamos passando, as dificuldades, e procuramos um tempo para nós, isso é um processo de oração. Essa questão da oração, ela não está presa ao contexto da religião. Ela faz parte do nosso contexto íntimo. Então, questionamentos assim, por que estou sofrendo? Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? E isso é um processo de autoconhecimento que você busca num processo de meditação, de oração, de reflexão. Nós não estamos falando de oração maquinal. Então, esse orai que Jesus está falando conheça-te a ti mesmo. Dá um tempo para você analisar quem é você. Você é um ser espiritual que agora está preso a um corpo físico. Se Gandhi falou que a oração é a respiração da alma,
Nós precisamos buscar através da oração a sintonia com Deus que está em nós. Deus que está em nós, Deus que se encontra em cada molécula do nosso corpo físico, que se encontra no nosso DNA, que se encontra em tudo em nós, em cada átomo. Deus está em nós. Então, se Deus está em nós, que aí nós podemos falar da autoiluminação, que fala o Jung, que é o self, não é? Sim. Entramos nesse processo de iluminação, que é a sincronicidade com o todo, com o universo, com essa energia que percorre o universo, que é Deus. Nós poderíamos chamar dentro, no Espiritismo se fala fluido cósmico universal, né? E o fluido cósmico universal se encontra no ar que nós respiramos, se encontra na oração que nós fazemos, no nosso pensamento, no bom pensamento. Quando você admira a natureza, quando você admira a beleza de uma flor, quando você tem um tempo para observar o sorriso de uma criança, observar e fazer a gentileza, isso é a respiração da alma. Isso não deixa de ser uma oração em movimento concretizado. O orar e vigiar, então, seria, nesse sentido, um caminho para que no qual percorrêssemos e pudéssemos, então, em estado de vigília, controlar os nossos pensamentos, como você colocou, como você questionou. Como é que nós poderíamos controlar esses pensamentos que dominam a nossa mente e que estão no nosso inconsciente, 95% do nosso inconsciente, sim, né? Sim, e que sempre está vindo à tona, e que eu não consigo sair daquelas experiências, eu não consigo sair daquelas dores, eu ando, estou derrapando, ou eu volto a repetir as mesmas experiências, né? E aí aí somos levados a ter que tomar remédio, né? Então, esse autoconhecimento, de você ter um tempo para você, e aí cada um vai buscar o seu caminho. Uns vão encontrar isso, por exemplo, dentro das religiões, outros vão encontrar dentro de tratamentos alternativos, outros vão encontrar dentro da psicologia, da psicoterapia, até mesmo dos exercícios físicos, a meditação, a yoga. Nós temos caminhos que percorrem, né, que nós podemos percorrer para encontrar esse estado de vigília, de você ter o domínio do seu eu, né? Eu ter domínio dos meus pensamentos, mas eu só tenho domínio a partir do momento que eu reconheço e busco fortalecer essas minhas questões pessoais. Eu tenho que querer. Eu preciso querer, né? É claro que o remédio por si só, ele não vai fazer a parte que lhe compete ser feita. Não. Vai nos tornar um zumbi. Exatamente. Vai fazer a parte mecânica do organismo, mas compete ao indivíduo se libertar, se conhecer. Compete a cada um de nós encontrarmos o equilíbrio. Não importa o caminho que vai percorrer. Todos os caminhos, se são positivos, nos levarão a essa realidade de equilíbrio e domínio dos nossos pensamentos. E, consequentemente, quando você domina seus pensamentos, num processo de autoconhecimento, de reflexão, o autodescobrimento, você também domina seus sentimentos, né? Porque cada pensamento traz uma emoção. Como assim? Explica. Por exemplo, primeiro você pensa. Primeiro vem o pensamento, depois vem a sensação. Ok. Né? Você pensou, e logo em seguida você traz uma sensação. Ou uma sensação boa ou ruim. De acordo com o pensamento. De acordo com aquele momento seu. Sim. Por exemplo, se você... É o que você colocou do exemplo. Por exemplo, se você citou um exemplo já de início. Uma pessoa, você cumprimentou, ou a pessoa te cumprimentou mais ou menos, ou não te deu muita atenção, aí você já cria no seu pensamento que é algo com você. Ela vai te trazer, primeiro você vai pensar, nossa, mas que pessoa, o que será que eu fiz? Quando você pensou, já vem uma sensação, vai vir um desconforto. Aí, qual seria a sensação? Poderia ser uma tristeza, né, porque não fui correspondido, né, ou uma sensação de preocupação, porque será que fiz alguma coisa? Né? E aí, o sentimento que vai vir vai ser de acordo com o universo de cada um. O que está contido em cada um. A verdade que está contida em cada um. Uma pessoa bem resolvida vai dizer, não, olha só, eu não fiz nada para ela, né? Cumprimentei,
por educação, por um gesto de solitude, de solidariedade, de amor, enfim, gentileza. Mas se ela não me cumprimentou, ela não de repente tá bem com ela ela mesma. não está bem com ela mesma. De repente não é comigo. Sim. Não é comigo. Então você vê como que a gente transfere ao outro reflexos, né? A nossa sombra, e a gente projeta isso no outro, né? Achando que às vezes o problema está em nós, o que eu fiz. Enfim, a gente cria toda uma situação. Na né? realidade, nós vivemos muito para o outro, esquecemos de viver para Sim. nós. Também é nesse contexto, Sim. né, Eduardo? A gente acaba não tendo... Porque muitas pessoas relatam que tem medo de ficar sozinha à noite, não gosta de ficar sozinha, né? Por quê? Porque não gosta de ficar com ela mesma, né? Fazer aquela reflexão, como você falou, né? Essa oração é um exercício, é como se fosse, como você fala, é uma academia, né? Uma academia. Se você vai na academia, você vai fortalecendo os seus músculos, vai tendo, né, um fortalecimento, vai emagrecendo, vai criando uma vida mais saudável, porque o seu corpo está fazendo exercício. É a mesma coisa com a mente, né? Sim. Quanto mais você traz essa mente para exercitar através da oração, da meditação, ela vai transformando isso num exercício e você vai se aprofundando mais no seu autoconhecimento, na sua individualização. Sim. Não é? E, na verdade, você colocou uma coisa bacana, interessante, a falta de amor próprio, né? Que a gente acha que é errado, e a gente confunde amor próprio com egoísmo, né? Ao contrário. Vou voltar em algumas falas de Jesus, porque eu acho que Sim. são importantes, e Jesus é um contexto... filósofo, um mestre, né? É um contexto universal. Sim. E ele mesmo diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. O que acontece conosco dentro da nossa sociedade, Roseli, é que nós somos educados para competir e para seguirmos um padrão, né? Infelizmente é assim. A competição e se tem um padrão, as exigências de um padrão. Isso nos mata, porque aí o que acontece? Se eu não buscar preencher a expectativa do outro, né, eu não vou ser aceito. Aí o que acontece? A gente começa a se sentir mal, porque na verdade a gente está fazendo para agradar e para entrar nesse padrão, para ser aceito, para sermos aceitos perante a sociedade. Então, por exemplo, ter um bom emprego, ter uma boa profissão, um bom casamento, né? A gente acha que isso é o sucesso. Então, quer dizer, tem um padrão no qual foi estruturado, um arquetipo, né, de um padrão. Sim. Que foi estruturado pela sociedade, um processo cultural, e que nós achamos que o caminho certo é esse. Então, a partir do momento que a gente não consegue suprir a expectativa desses padrões, a gente começa a entrar num processo de solidão, de desamor, né? A gente começa a entrar num pânico, num desequilíbrio. E aí a minha companhia não basta. E aí é o que você colocou, é o que acontece. As pessoas não querem, elas não conseguem ficar sozinhas, porque na verdade elas não se conhecem, e a própria companhia delas para com elas não é o suficiente, e que deveria ser o suficiente, e ela só é suficiente quando você se ama. Quando você se ama é ao contrário, você aceita o que você é, você não entra nesse padrão, nessas exigências esmagadoras, né? Por exemplo, a gente vê na questão da moda. Quantas meninas são regidas por um padrão de beleza, né? E que precisam seguir esse padrão de beleza? E quantas não se esforçam para seguir? Então, sim, tentam emagrecer a todo custo, e tentam buscar essas exigências e acabam criando sofrimentos e patologias como a bulimia, a anorexia, sim, e a gente vê muitos casos assim. Sim, com certeza. Mas por quê? Por uma exigência. Olha, você tem que ser magro, né? Você tem que ter aquela medida de cintura, enfim,
E isso é esmagador. E não deixa de ser uma autopunição. Uma autopunição, porque você começa a entrar naquilo, aí você não se aceita, porque cada organismo é um organismo, e a gente tem que aprender a se amar como nós somos, né? Se eu sou assim, eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Né? Eu preciso me amar do jeito que eu sou, me aceitar, ver as minhas qualidades e tentar sair desse padrão, dessa exigência que, infelizmente, acaba matando muitos jovens. A gente não percebe, mas muitos jovens emocionalmente são destruídos. Sim. E você sabe disso como psicoterapeuta, que essa fase é muito importante na adolescência. Quantos jovens não se perdem, né? Porque querem serem aceitos pelos amigos, querem ser no grupinho, na sociedade. E aí, então, precisa-se ter uma postura no qual muitas vezes ele não quer, porque aquilo machuca, aquilo o fere. E aí a gente vê jovens se drogando, o consumo de álcool aumentando, por essa falta de amor próprio. Então nós deveríamos ser educados a nos amar, para amar ao próximo, porque se você não se amar, não tem condição de você amar ao outro. Tudo começa com você. E no final das contas a gente sabe que nós vamos ter que responder somente à nossa consciência. A resposta é perante aos nossos atos, não é pelo outro, não é pela sociedade. Quando a gente vê alguém que sai desses padrões, a gente chama aquele é diferente, é anormal, não é isso? A gente aponta, julga, Sim. Não é isso? E como no campo científico. A gente vê no campo científico, aqueles que descobrem algo ou que mostram outro caminho também são apontados como loucos. Peraí, tem alguma coisa errada com eles, né? Einstein, Lacan, Jung, Freud. Né? Quer dizer, depois que passam os anos, 50, 60 anos, a gente fala, esses caras são gênios. Sim, é como nós falamos, né? O livro vermelho mesmo, que nós estávamos falando de Jung. Se ele tivesse publicado na época dele, ele seria fora da caixinha dele. Talvez né? execrado, né? Sim. Seria um indivíduo fora dos padrões do campo da ciência. Do campo da ciência. Então a gente vê que isso ocorre em todos os setores da nossa sociedade, nas profissões, dentro dos lares, né? E infelizmente a falta de amor é onde surgem todas as patologias, todos os desequilíbrios, né? Onde surgem todas as enfermidades. Então, quanto é importante a gente se amar, né? E principalmente com os nossos filhos que são diferentes. Não dá para a gente exigir que os filhos sejam aquele modelo, né? E também não tem um modelo certo. Não. Cada indivíduo é um diamante que precisa ser descoberto, um diamante bruto que precisa ser descoberto. Né? E geralmente a gente projeta nos filhos o que não gostaríamos que fôssemos, né? Sim, principalmente os fracassos, né? Não consegui me realizar, quero que meu filho se realize para que eu me sinta um pouco realizada, né? E que a gente deveria trabalhar com esses fracassos e compreender que os nossos filhos têm suas escolhas e que eles precisam ser felizes nas escolhas que eles vão fazer, nas profissões que eles queiram realizar, né? Acho que isso é o mais importante. E tem o inverso também, né, Eduardo? Nós muitas vezes queremos ser um exemplo para os pais, né? Olha, eu estou fazendo isso porque meu... Para agradar o pai, né? Às vezes a gente tem um medo de desagradar quem nos gerou, não é? Quem nos está cuidando. A gente, na verdade, isso. Tem medo de perder o amor, o afeto por ser diferente, exato. Né? Essas crenças precisam ser quebradas, né? Eu acho que e a gente tem visto na sociedade, principalmente na construção das novas famílias, um aspecto bem diferente do que era 50 anos atrás, né? A gente já está vendo aí a família ter um outro tipo de estereótipo, quer dizer, são vários, né? Não é um único. Hoje a gente vê que, na verdade, família, o que é o amor. Então, hoje a gente já está vendo a construção de família entre homens, né? A relação dos homens afetivos, as mulheres. Às vezes a gente está vendo a construção de família de indivíduos que se separaram, que têm filhos
e que casam com outras pessoas que Sim. também já têm os seus filhos e agregam tudo isso. Então, o que está nos mostrando essa nova realidade? Que o amor é realmente a família. Eduardo, eu falo assim, se eu coloco você na sociologia, você vai destrinchar. Se eu coloco você na filosofia, também, porque você tem uma visão muito legal. Mas o nosso programa está terminando, não passou muito rápido. Eu quero que você venha no próximo programa com o tema a construção da família, a família do século XXI, sabe? Uma visão dessa família dentro do contexto da sociedade, da mídia, para a gente estar falando um pouquinho sobre isso, que eu acho muito interessante, porque você fechou com algo de um ponto de interrogação para nós mesmos refletirmos. Qual é a posição dessa família? O que esta família, dentro da sociedade de hoje, ela precisa para que ela se construa? Porque a gente vê que muitas das vezes ela fica no meio do caminho, né? E isso, às vezes, segue... muitas dessas famílias têm, um a cada da família tem depressão, síndrome do pânico, problemas que não consegue superar dentro da própria família. Então, eu acho que é um tema interessante para o próximo programa. Eduardo, fala um pouquinho das pessoas que queiram ouvir as suas palestras, um pouquinho do Mensageiros de Luz, qual é o contato ou o endereço, para que assistam às suas palestras, porque a gente sabe que tem muita gente assistindo no Face também, né? As suas palestras aparecem no Facebook. Então, fala um pouquinho desse contato para quem queira se aproximar mais e ouvir um pouquinho as suas palestras, ler os seus 14 livros, né? Porque tem alguns lugares aqui em Americana que estão vendendo. Fala um pouquinho disso. Tá, legal. Bom, nós estamos na Associação Espírita Mensageiros de Luz, a gente realiza um trabalho de tratamento, é um tratamento alternativo, né? A gente sempre deixa muito claro que as pessoas têm que continuar, a gente não troca os profissionais Sim. pelo tratamento alternativo, mas o tratamento alternativo, ele complementa os tratamentos no campo profissional. Então, a Associação Espírita Mensageiros de Luz, ela tem esse projeto, né, através da fluidoterapia, através do passe, né, de ter o tratamento espiritual, físico, até mesmo para depressão. A gente está na Rua Noruega, né, é o número 332, Jardim Paulistano, Americana. Os atendimentos na casa, como as palestras, de terça e quinta, às 7h30 da noite. E aí aqueles que não tiverem condições, né, ou quiserem nos acompanhar, é só acessar a página no Facebook, né, a Associação Espírita Mensageiros de Luz, que toda terça e quinta são transmitidas palestras. Ao né? vivo. Ao vivo. Onde as pessoas participam, as pessoas perguntam, né? Então, tem essa interação com o pessoal das redes sociais. Que legal, Eduardo. Sempre será bem-vindo em nosso programa, viu? Foi maravilhoso ter você conosco. Obrigado pelo convite. Deu para refletir muito, né? Muito bom. Foi muito bom, sim. Obrigado. Gente, e mais uma vez terminamos o nosso programa. Tenho certeza que vocês adoraram. E até a próxima no Divã com Roseli de Moraes. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.